Você entrou no site do INSS, digitou seus dados e o simulador te deu uma data. Uma data e um valor. E você achou que aquilo era a verdade sobre a sua aposentadoria. Não é. O simulador do INSS foi feito para te dizer quando você pode se aposentar mais rápido. Ele não foi feito para te dizer quando você recebe mais. São duas contas completamente diferentes. E ninguém te avisa disso antes de você bater o martelo. O simulador pega o que está registrado no seu CNIS, aplica a regra mais simples e cospe um resultado. Ele não analisa se existe uma regra de transição mais vantajosa para o seu caso. Ele não verifica se há contribuições que deveriam estar no seu histórico e não estão. Ele não compara os últimos anos de salário com os anos anteriores para ver onde sua média fica mais alta. Ele só responde uma pergunta: qual é o caminho mais curto até você se aposentar? E o caminho mais curto quase nunca é o caminho que paga mais. Isso tem um custo e esse custo é para sempre. Uma aposentadoria calculada errado não se corrige depois com facilidade. Você pede o benefício é concedido e esse valor te acompanha o resto da vida. Quem analisa antes de pedir quase sempre recebe mais. Quem confia só no simulador recebe o que sobrou. Primeiro ponto: as regras de transição. Desde a reforma da Previdência, existem várias regras diferentes para quem já estava contribuindo antes da mudança. Pontos, idade mínima, pedágio de 50% e 100%. O sistema costuma aplicar a regra que fecha primeiro, não a que paga mais. Exemplo: um trabalhador que já podia se aposentar pela regra de pontos com valor menor, mas que, esperando 2 anos a mais, entraria pela regra do pedágio 100%, com um valor muito superior. O simulador mostrou a data mais próxima, não mostrou a diferença de valor. O que você precisa fazer? Antes de pedir, comparar todas as regras que se aplicam ao seu tempo de contribuição, não só a primeira que aparece disponível. Segundo ponto: o que está no seu CNIS? O CNIS é o extrato que reúne todo o seu histórico de contribuições. E ele erra, com frequência, vínculos que não entram, salário registrado a menor, períodos rurais que nunca foram lançados. Cada período que falta no CNIS pode tirar você da faixa de cálculo mais vantajosa. Exemplo: um trabalhador que teve um salário maior, mais alto, durante 3 anos, mas esse período não está no sistema porque a empresa nunca informou corretamente. Sem esse período, a média cai e a aposentadoria também. O que você precisa fazer? Pedir a análise do seu CNIS antes de simular qualquer coisa e corrigir o que estiver faltando. Terceiro ponto: o período de cálculo. Desde 2019, a aposentadoria considera toda a vida contributiva, não só os últimos anos. Isso significa que anos antigos de salários mais baixos entram na conta e podem derrubar a sua média. Mas existe uma forma de simular esse impacto e, em alguns casos, esperar um pouco mais compensa financeiramente. O simulador não faz essa projeção para você, ele só calcula o que já está registrado hoje. O que você precisa fazer? Entender se esperar 6 meses ou um ano muda a sua média para melhorar o seu salário. O que o CNIS não te conta? Existe a possibilidade de fazer mais de uma simulação com cenários diferentes antes de protocolar o pedido definitivo. A maioria dos trabalhadores não sabem disso e faz o pedido na primeira simulação que aparece. Uma vez concedido o benefício, reverter para pedir um valor maior depois é muito mais difícil do que comparar antes. O momento de comparar é antes de clicar em confirmar, depois o caminho fica estreito. O erro mais comum: pedir aposentadoria com base no que o simulador mostrou, sem verificar se existe uma regra mais vantajosa para o seu caso específico. Isso acontece porque o simulador parece oficial, parece definitivo, parece a palavra final, mas ele é só um ponto de partida, não é a resposta. E esse erro custa, em muitos casos, centenas de reais por mês, por décadas. O simulador do INSS mostra a rota mais rápida, não a mais vantajosa. Antes de pedir, verifique todas as regras de transição que se aplicam ao seu tempo de contribuição. Confira se o seu CNIS está completamente corrigido.
e entenda se esperar um pouco mais muda a sua média para melhor. Me chama no WhatsApp, analiso o seu caso e te digo o que é possível fazer para você se aposentar recebendo o valor correto. Salve esse vídeo, você pode precisar dele ou indica para alguém que precisa.